Olá, eu quero compartilhar com você hoje uma passagem da Bíblia Sagrada que está escrita no livro de Jó, no capítulo de número 16, no verso de número 20. Essa passagem diz: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O livro de Jó é um livro bastante conhecido e a história de Jó é uma história bastante citada, bastante usada para reflexão, para exemplo de fé nas nossas vidas. A história de Jó relata que este homem era um homem sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas vieram na vida de Jó, sobre a vida de Jó, momentos difíceis, momentos de percalços, momentos de extrema dificuldade, quando o inimigo das nossas vidas, o adversário das nossas almas, olhando para a vida daquele homem reto, temente a Deus, ele então se achega diante de Deus e diz, como um acusador, porque o inimigo é acusador, que Jó só temia a Deus, Jó era fiel a Deus, porque Jó tinha uma vida muito boa. Jó era um homem rico, tinha filhos, filhas, muito gado, muita criação. Jó verdadeiramente tinha muitas propriedades, era um homem rico. Mas Deus então diz ao inimigo: tente, veja, comprove você mesmo a fidelidade que este homem tem a mim. Apenas não tire a sua vida. E aí começam os momentos de dificuldade na vida de Jó. Jó perde seus filhos, Jó perde sua riqueza, Jó perde tudo que ele tinha. Jó perde a sua saúde, entra numa situação de pobreza, de miséria, uma situação extremamente difícil. Mas neste capítulo 16, nós chegamos a um momento em que os amigos de Jó, aqueles que se diziam seus amigos, o acusam, chegam diante de Jó com palavras dizendo a ele que ele deveria confessar os seus pecados. O acusam de que aquela situação em que estava vivendo era uma situação causada pelos pecados na vida de Jó. Jó se entristece, Jó se angustia, Jó, que estava num momento de extrema dificuldade, se angustia por ouvir aquilo dos seus amigos. As bases de Jó foram totalmente afetadas, mas nós vemos aí um homem verdadeiramente fundamentado em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Ele não esmorece, Jó não cai, Jó continua crendo em Deus, Jó continua confiando em Deus. No final dessa história, nós vemos como é bom estar fundamentado e estruturado em Deus, como é bom ter as nossas vidas, como é importante ter as nossas vidas, a nossa fé, a nossa confiança firmados em Deus. Jó permanece fiel a Deus, Jó permanece confiando em Deus. Jó declara que ele não possuía nada, ele veio ao mundo sem nada, por isso o Deus em quem ele confiava podia tirar tudo aquilo que ele havia recebido do próprio Deus. Ele permanece fiel. A palavra diz que o último estado de Jó, quando ele morre aos 140 anos e vê 4 gerações, ele acompanha 4 gerações de filhos, netos. O estado de Jó foi tremendamente abençoado. Tudo aquilo que Jó tinha, ele recebeu em dobro: riquezas, filhos, família, tudo Deus abençoou em dobro. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena confiar em Deus.
se você tem sido acusado, se você tem passado por momentos difíceis, se até mesmo seus amigos te acusam, confie em Deus, permaneça fiel, creia, e Deus mudará o seu estado e te dará vitória. Deus abençoe e até amanhã.